iniciarmos a aula 12 da Bíblia e o Poder Emocional, onde já vamos acessar, fazer esse link com a página 45, já onde o apóstolo começa a tratar no capítulo 2, olha, o poder espiritual vence o impossível. É o poder emocional que só a Bíblia tem. Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, eis-me aqui. Obrigado por mais este dia, renova as minhas forças, manifesta sabedoria. Pela tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de ti. Manifesta, Deus, manifesta o conhecimento, o crescimento, a capacitação espiritual, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Nós fechamos a nossa aula 11 na semana passada com Filipenses capítulo 4, versículo 4. Foi um tema de fechamento da nossa aula da semana passada. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu falei, é um conselho infalível. Por isso que a Bíblia tem o poder emocional. Você tem a palavra, você tem a sua vida equalizada na palavra. Você não vai sucumbir aos poderes deste mundo. Você vai viver sim o que Deus tem preparado para nós. Você vai viver seguro, tranquilo, sem temor do mal. Como diz o sábio, você vai caminhar, você vai encontrar o caminho, você vai encontrar a saída. Você vai ouvir a voz atrás de você. E eu usava, nessa passagem, está lá em Isaías 30, versículo 21, Deus me mostrava essa rotatória, e Deus me dizia nitidamente, você tem que enxergar o seu dia, a sua rotina, como uma verdadeira rotatória, ou seja, você chega num lugar, e tem lá 4, no mínimo 3, Deus me mostrava nitidamente, você vai ter todos os dias, no mínimo 3 opções na sua vida. Por isso você precisa enxergar o dia como uma rotatória e enxergar a direção a tomar como a Bíblia te mostra. E Isaías 30, 21 diz assim, quando te desviares, quer dizer que você vai chegar em algum lugar. E o interessante é que se você já tem a visão, a holística espiritual, você já consegue equalizar as suas emoções na Bíblia Sagrada. Você vai chegar numa rotatória e você não vai simplesmente entrar para a direita ou para a esquerda. Porque o grande sábio, o grande apóstolo Paulo do Velho Pacto e o profeta Isaías, ele disse, quando te desviares, quer dizer que, se ele falou quando te desviares, quer dizer que as pessoas se desviam muito. Olha, vamos ver, tem sempre o caminho do bem e do mal, para a direita ou para a esquerda, irmãos, desculpe, terá um caminho do bem, e no mínimo mais 2 do mal. As concupiscências da carne, as debilidades, o mundo que jaz no maligno, o mistério da iniquidade que já opera, o homem exterior que se corrompe, que só vive de aparência, que só quer, aparecer. Não é aparecer para ser, é ser para aparecer. Aí você aparece de verdade. Quanto mais você tiver a visão, colocou o primeiro pé na rotatória e pensou em pegar uma direita ou uma esquerda, diz que os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho. E tem rotatória às vezes que tem 5, 6 saídas, irmãos, é complexo. Eu demoro às vezes, no início eu confesso que com aplicativo, nas cidades que eu vou, geralmente as igrejas alugam um carro para eu ir para a igreja, algumas delas, e eu ficava com uma certa dificuldade, porque até entender, nós aqui no Rio de Janeiro fomos praticamente uns dos últimos a ter isso sendo implantado. Quando eu chegava nas outras cidades, que eu ficava numa dificuldade tremenda. Muitas vezes eu pegava o caminho errado lá, porque eu confundia. É difícil você entender a rotatória, pois Deus, pela palavra, pelo poder emocional que só a Bíblia nos dá, nós não vamos ter dúvidas mais quando chegarmos numa rotatória, irmãos. Haverá sempre uma voz.
começou a entrar na rotatória, vai corrigir e vai dizer: o caminho é este, andai por ele. Então, na semana passada, eu usava e comentava sobre isso, e hoje aprove trazer o texto para fundamentar um pouquinho mais, que como você vai seguir, né? É como o sábio disse: seguro, tranquilo, sem temor do mal, você vai encontrar o caminho, você vai encontrar a saída, você vai ouvir a voz atrás de você, que é a voz do Espírito Santo. Você vai ver o ânimo de Deus, o entusiasmo, o enteos do original, o Deus dentro, sabe? A palavra em ação. Você vai ser a própria palavra em ação. Você imagine, a Bíblia está aqui. Você, quando se mover, vai ser a Bíblia em ação. É o cristinho, o cristão, lembra? O Cristo vive em nós, caminhando, como Paulo diz em Gálatas 2:20, ele disse: olha, eu tenho um viver na carne. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, Gálatas 2:20, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando ele diz Cristo vive, o que é Cristo vive? Como Cristo vive em nós? O que é Cristo? O que significa a palavra Cristo? Cristo é o crucificado, é uma pessoa na cruz, é uma pessoa colocada na cruz, a pessoa sendo sacrificada, é o Cristo. Por isso que ele era o Cristo, porque ele estava sendo crucificado em nosso favor, como Isaías profetizava também no capítulo 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, que é uma cura emocional, é uma cura espiritual, é uma cura de saber que nós estamos nesta terra para sermos esse diferencial. E pasmem, 2/3 somos filhos de Deus, e nem todos saberão isso. Todos poderão, deveriam, mas nem todos. Mas nós estamos aqui, culto após culto, culto após culto. E hoje, numa escola de capacitação e crescimento espiritual, imagine que classe de cristãos nós vamos ser. Nós vamos aprender que para nós dizermos com autenticidade, com legitimidade, porque falar por falar todo mundo vai dizer: Cristo vive em mim, tudo coopera, eu posso todas as coisas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Todo mundo vai dizer muita coisa. A vontade de Deus é boa. Nem fala a sequência certa. Fala: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, eu sempre gosto de dizer, tem uma sequência. Não precisa ir lá não, Joás querido, mas Romanos 12 diz assim: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tem coisas que eu digo sempre. Paulo, quando fala à igreja, diz assim: olha, não me desgosta de dizer sempre as mesmas coisas. Temos que dizer. A máxima da pedagogia diz que a repetição é mãe do ensino. Então, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, porque o mundo vai ter muitas coisas boas e agradáveis, estão na direita e na esquerda. Mas a perfeita, que vai ligar a boa, agradável com a perfeição de Deus, é a voz de Deus. É a terceira, a quarta, a quinta, a sexta ou a sétima saída, não é logo a primeira e a segunda. São aqueles imediatismos da carne, sabe qual é? Uma frase que há muito tempo eu não digo aqui. São os impulsos da carne. Os impulsos são da carne, mas o insight é de Deus. O insight vem de Deus, até corrigindo. Porque quando Deus dá o insight, ele não é uma coisa que vai te deixar em dúvida, vai te deixar com segurança. E para isso você tem que crucificar a tua carne. Bispo, é a resiliência, a resignação. É dizer: peraí, mas como é o jeito da Bíblia? Não é o nosso jeitinho. Não é o nosso jeitinho. Nosso presbiterio ganhou uma Bíblia linda, que eu já até falei, 14 de outubro vem aí. Vai falar para o seu irmão. O irmão dele mandou lá de Brasília uma Bíblia comentada. E ele falou: bispo, antes de usar a Bíblia, eu queria que você visse que tem aqui uma linguagem um pouco diferente. Quer dizer, não fala homem, lá no Salmo 1 fala varão. Foi logo no Salmo 1, né? Fala varão. Eu falei: não, é porque é uma Bíblia bem conservadora. Ela traz no lugar de homem essa palavra varão, ótimo, não tem problema. E ela é comentada, ele já faz as remissões na Bíblia, ali dentro, com os outros versículos.
né? Dentro do próprio Salmo, vi logo e falei, não, fique em paz, pode ler, pode usar. Quer dizer, olha aqui uma ligação, uma segurança, porque, irmãos, eu disse até hoje para o rapaz que me trouxe de Uber, eu falei, meu querido, me desculpe, mas a Bíblia, o diabo usou contra o próprio Jesus, imagina se não vai usar contra nós. Bispo, agora pegou pesado. Irmãos, a Bíblia e o poder emocional, e se você vê, se o diabo usa a Bíblia por aí, o que o povo de Deus não está sofrendo por aí, se não entender que Paulo diz, eu falei, inclusive para esse rapaz que me trouxe no Uber, eu falei, olha, é por isso que a nossa igreja se chama Cristo Vive. Eu não sei se todos que vão passar por lá vão entender isso, tem gente que não fica, tem gente que às vezes faz coisas erradas, acontece, são pessoas que não vão conseguir essa resiliência, essa resignação, não vão crucificar a sua carne, só lamento, mas nós vamos continuar gritando, o altar vai ser exemplo, o altar vai ser modelo. Nosso apóstolo, 42 anos de ministério, irmãos, completamos este ano, um ministério que é testemunho para o Brasil e para o mundo. Agora, se as pessoas não seguirem, aí já não podemos fazer nada. Mas nós vamos continuar nesta linha de entender o seguinte, crucifique a carne. Você vai poder dizer que é verdadeiramente um cristão. Você não vai ser apenas um religioso, como esse senhor do Uber disse para mim hoje, eu não acredito mais em nada, porque minha mãe está numa igreja que, sabe, é religião. Eu falei, não, desculpe, igreja não é lugar de religião. Eu falei, me desculpe, vou te falar 3 coisas, religião, ideologia e política matam as pessoas. Igreja não é lugar disso, igreja é lugar de cristão. Sejamos cristãos, amém? Estamos só no link, hein? Aí já se foram quase 25 minutos de palavra, para a glória de Deus. Por isso que nós chegamos à aula 12 desse livro, que tem um conteúdo maravilhoso, você deve ler e reler, como eu fiz várias vezes. Logo pela primeira vez que eu vi a Bíblia e o poder emocional, isso impactou a minha vida. É um sermão temático que nós estamos trazendo aqui, porque se tem um momento em que as emoções estão aí, digamos, à flor da pele, que está bem complexo, é esse. E nós temos na Bíblia o poder emocional, irmãos. E desculpe, deixa eu corrigir, somente na Bíblia. Deixa eu frisar bem isso com você. Somente na Bíblia encontraremos o poder de Deus e a condição de vivê-lo em nossas emoções, emoções centradas no poder de Deus, no poder emocional. Na página 44, último parágrafo, o apóstolo disse, sê forte, não te desalentes, não desanimes, acredita que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz é verdade, Deus é o autor de toda boa dádiva e de todo dom perfeito, nele não há sombra de mudança, não há mudança, não há variação. Então, na página 45, depois desta síntese que nós fizemos da aula passada, e o link com este momento, nós chegamos ao capítulo 2 do livro, que é o poder espiritual, vence o impossível, que é uma grande síntese de tudo que nós temos estudado até hoje. O poder espiritual atua naquilo que é invisível. Essa seria uma síntese também dessa página 45. Somente quem vê o invisível, né? Eu sintetizaria assim: somente quem vê o invisível vence o impossível. Somente quem vê o invisível vence o impossível. Imagine, irmãos, nos dias de hoje o que nós vemos? O que você vê? O que colocam na nossa frente o tempo todo? Os apelos, as promessas, as mentiras e mentiras estão sendo contadas aí, amados. Acreditem que nós só vamos ver com os olhos humanos daqui a 3, 5 anos. E quem estiver nesse eixo espiritual, ok, tem coisas que a gente vai acabar tendo que fazer por até obrigação, imposição, mas
A gente não vai deixar o nosso dia a dia, o nosso futuro, o projeto que Deus tem para a nossa vida ser determinado pelas mentiras do mundo, irmãos. E aí na página 46 o apóstolo usa Hebreus 11:1. Ele diz, ora, a fé, não sei qual é a vacina que eu vou usar, isso não é fé. Não sei porque tem vacina tal, vacina tal, vacina tal, que tem a cepa, diz agora já tem 35 cepas, não quero nem falar muito disso, senão até censuram o nosso culto lá no YouTube, sabia? Incrível. Vão pensar que eu sou candidato. Eu não sou candidato a nada, eu já sou eleito, Joãozinho, desde antes da fundação do mundo, para estar ministrando às pessoas que querem beber desta fonte. Finalzinho da página 46 diz, precisamos entender que a fé é a convicção de fatos que se não veem. Os acontecimentos existem no mundo espiritual, os que existem são invisíveis aos nossos olhos, mas são fatos com substâncias, são reais e que precisam ser trazidos para a vida real. Eu digo que esse texto de Hebreus 11 é a lógica espiritual da fé. Isso não tem nada a ver com a carne. Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu quero que você me prove que Deus existe. Eu digo, meu amado, eu não estou aqui para provar nada para você, eu estou aqui para viver Deus. E aí, os que são de Deus vão enxergar Deus na minha vida. É diferente. Não sou eu. Quem sou eu para provar alguma coisa, para convencer alguém de alguma coisa, irmãos? A palavra diz que o homem não convence o homem. É o Espírito que convence o homem. Então, quem sou eu? Quem seria eu se eu não fosse o primeiro a convencer a mim mesmo e a me submeter à visão de Deus para a minha vida? Então, é uma lógica espiritual da fé. Então eu diria aqueles que dissessem para mim, olha, quero ver você me provar que Deus existe. Eu diria, meu irmão, na mesma proporção quero ver você me provar que Deus não existe. Então assim como seria impossível, e é impossível, aos que estão na carne permanecerem na carne, você provar que Deus existe, também tem que ser impossível aqueles que vêm na carne contra a nossa vida, amado, nos convencer de que Deus não existe. Porque se nós nos distrairmos, se nós não ouvirmos a voz de Deus, acredite, a nossa carne não acredita que Deus existe. Ela tenta nos convencer o tempo todo que Deus não existe. Então a lógica espiritual da fé, ou seja, os que estão na fé, ela está embasada nisso. Você espera em que você espera? No mundo? Nas providências? Não, porque tal presidente, ai de cada um, irmãos. Cada um no seu quadrado. Nossa esperança, nós vamos procurar fazer o melhor, mas a nossa esperança mesmo não vai estar e não poderá estar centrada em nenhuma estratégia humana. Todas são falíveis, desculpe, todas têm lá na pontinha alguma coisa de mentira, todas terão interesse em ter mais. Custe o que custar, vale tudo por ter mais o que? Poder, dinheiro, prazeres deste mundo. E nós vamos esperar nas coisas de Deus, esperar naquilo que Deus promete, nas profecias da Bíblia, e convicção de fatos que se não veem. Que fatos são esses? Como disse o apóstolo Miguel, são os fatos espirituais, que nós já temos consumado, são os fatos bíblicos, que Jesus consumou na cruz do Calvário. Por isso que o apóstolo Paulo disse que Cristo em nós, Colossenses 1:27 é o quê? A esperança da glória, ou seja, você espera nas coisas que estão na glória. Você não fica mais um agitadinho, para lá e para cá, para lá e para cá. João 14:27, na página 48, o apóstolo traz esse texto que diz, deixo-vos a paz. João 14:27, a minha paz vos dou. Se nós, apesar de estarmos nesse mundo, olha, com essa condição, Deus disse, eu deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração. Isso aí é um exemplo
daquelas águas quando estão muito agitadas em lugares, em correntezas, em rios, ela levanta uma sujeira do fundo e fica escurecida, fica turva, você não consegue ver. Ele está dizendo, o seu coração tem que ser a água da palavra, a palavra cristalina, a palavra apoiada naquilo que não se vê, mas naquilo que é espiritual, a palavra naquilo que aplica a Bíblia, não apenas quem usa a Bíblia, mas quem vive a Bíblia. Não apenas quem usa a fé, mas quem pratica a fé. Fé não basta ter, é preciso praticar. Hebreus 11, 27 diz, pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Está falando aqui sobre Moisés, sobre a passagem, né, do Mar Vermelho, sobre a vitória, que Deus naquela época falava, tratava pessoalmente com alguns, que foram os nossos heróis da fé, que Hebreus continua tratando, e o capítulo 11 de Hebreus trata sobre isso, sobre os heróis da fé. E hoje, irmãos, o apóstolo aqui na página 49 diz assim, a terra pertence a Jesus, e nós também pertencemos a Ele, ou seja, tudo, Ele é o Criador, Ele é o Alfa, Ele é o Autor e o Consumador da fé. Então esta terra, conforme depois, lá era a terra prometida, que Josué e Caleb se levantaram e disseram, olha, vamos possuir porque Deus nos deu. Diz que neles havia o outro Espírito, que é o Espírito da graça, está lá em Números 13 e 14, depois você pode consultar, capítulos 13 e 14, lá no Pentateuco, narra esse momento da posse da terra prometida. Nós temos que olhar tudo isso aqui hoje, dizermos, espera aí, esta terra é confusa, está complexa, mas a minha vida é terra de Deus, eu sou terra de Deus. E Isaías 1,19 é uma remissão para você fazer. São textos que eu repito muito, porque estão na minha mente, no meu coração, e nós precisamos tê-los introjetados, irmãos. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Então hoje temos os grandes segredos. A diferença que Malaquias já avisava, lá olha no finalzinho. Depois você olha na sua Bíblia, principalmente se ela for revista atualizada Ferreira de Almeida, a última palavra vai ser maldição. Mas no versículo 18 do capítulo 3, ele diz, haverá uma diferença entre o que serve e o que não serve. Vivermos a terra prometida, vivermos a eternidade, vivermos o invisível, vivermos a Canaã de Deus, a Canaã celestial, a nova Jerusalém. Haverá uma diferença. Lá em Hebreus 11, 6, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para concluir o nosso tema desta manhã, eu faço uma remissão aqui, nessa página 50, vou fazer uma remissão, que o apóstolo diz aqui no segundo parágrafo, ele começa a dizer assim, quando acreditas que sobre o problema está alguém que é maior do que ele, o milagre acontece. Acredite, viver, eu disse isso lá em Nova Iguaçu. Lá em Nova Iguaçu, o tema que eu preguei foi a abundância da graça. Está lá em Romanos 5,17. Lembrei que lá em Nova Iguaçu foi o nosso texto base, quando diz assim, olha, é muito mais, agora os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Eu disse, a diferença de todo esse versículo, que Deus nunca tinha me mostrado desse jeito, me mostrou para levar a palavra lá em Nova Iguaçu. Isso, a diferença de todo o Romanos 5,17. Eu falei, está nesta palavrinha, nessa frase, aos que recebem. O que você tem recebido? A própria pessoa já começa a confessar com a sua boca. Ela já dá um diagnóstico negativo. Cuidado com o que você confessa, com o que você recebe. Vai rechace, meu irmão. Não se amolde, nem se acomode ao problema. Ver, crer, receber, confessar e praticar. Ver, crer, receber, confessar e praticar. 5. Jesus. Pegue para você. A obra está completa. Conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. 5.
5 pedrinhas lisas. Pegue para a tua vida. Pegue a visão. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Eu faço uma remissão aqui na página 50 do livro, onde o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra de segurança para a gente, não é verdade? Ele diz, graças porém. Porque tem gente aí, irmão, o apóstolo fala aqui, ele diz assim no livro, a pessoa chega às vezes num supermercado, está no livro, depois você, se não leu, leia várias vezes esse livro que vale a pena. Diz assim, a pessoa chega num supermercado às vezes, e olha lá num pacote de biscoito, e lê o que está escrito, o conteúdo daquele biscoito, né? Lê para comprar, e a pessoa acredita que está tudo ali, geralmente é mentira, tá? Se você for pesar, inclusive atualmente, quando eles não estavam podendo aumentar demais os preços como eles gostariam, o que eles fizeram? Onde se diz 1 quilo, só tem 950 gramas, e por aí vai. Então, nos roubam o tempo todo, a verdade é essa. Mas as pessoas acreditam. Você lê lá, está escrito 1 quilo, você acredita. Você vê lá no pacote de biscoito, tantos gramas disso, tanto disso, não tem açúcar, você não acredita? Pois é, você às vezes acredita, e o apóstolo fala isso no livro, você tem facilidade de acreditar naquilo que está num rótulo de um pacote de biscoito, Gildinha querida, mas não é capaz de acreditar no que está escrito na Bíblia. E agora? E agora que Paulo diz assim, graças porém a Deus, imagine, porque ele diz, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. O que Paulo aqui, você sabe que Cristo é Deus, né? A deidade de Cristo, quem sabe vai ser o próximo livro aí que nós vamos ministrar, mas por que Paulo aqui parece que ele está fazendo uma separação? Paulo está falando de pai e filho, Paulo está falando de mundo espiritual e mundo carnal. Graças porém a Deus, ou seja, ao mundo espiritual, ao plano perfeito de Deus, que aqueles que são cristinhos, aqueles que são cristãos, aqueles que são cristos pequenos, aqueles que crucificam a sua carne, aqueles que podem dizer o que Paulo disse em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Então aqueles que em Cristo estão, ele diz, olha, sempre nos conduz em triunfo. E diz que por meio deles, deixa eu trazer, Paulo falava de nós, claro, né? Por meio de nós, irmãos. O dia que você estiver se sentindo mais espremido por esse mundo, acredite, é o dia que o mundo vai sentir a maior fragrância do conhecimento de Deus. A fé é certeza de coisas que se esperam. Eu estou esperando. Andarai, oh manai. Andarai, oh manai. Eu estou esperando. Quem não quiser esperar, irmão, não estou nem aí. Quem quiser esperar comigo, espera. Espera. O Salmo 37, versículos 4 e 5, remissões, não precisa ir lá. E diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho no Senhor, confia nele, ou seja, espera nele, e o mais Ele fará. Diz que nós vamos ficar mantendo isso, essa confissão, esperando no Senhor, e o que Deus tem para nós, irmãos, que é o melhor desta terra, há de se materializar, no tempo dele, do jeito dele, para a glória e honra somente dele. Aí a fragrância do conhecimento vai ser exalada. Aí você vai viver, vai ver, vai experimentar e vai ser a prova viva do poder emocional que só a Bíblia tem. Por mais que às vezes pareça ou pense que você está em derrota, você vai dizer, eu estou conduzido em triunfo, porque eu sou um cristão, eu tenho as minhas emoções equalizadas pela palavra. Esse foi o nosso tema de hoje.
Quem vê o invisível, vence o impossível. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto, essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Não seja mais uma vítima da mentira. Você não veio a este mundo para isso. O que Deus tem para nós no mundo espiritual não é para isso. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Graça e paz. Sonhe grande, porque o seu Deus é grande e não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu. Sim, eu confio no meu Deus. Eu vou sonhar e realizar todos os sonhos Deus prometeu. Quando estava no deserto, estava como que sonhava, mas o Senhor me restaurou e não deixou temer nada. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou sonhando os sonhos de Deus. Sonhe grande, porque o seu Deus é grande e não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu. Sim, eu confio no meu Deus. Eu vou sonhar, realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Que Deus me prometeu. Que Deus me prometeu. Graça e paz. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.